O ex-presidente Jair Bolsonaro pretende recorrer aos organismos internacionais caso venha a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal nas ações a respeito da tentativa de golpe de Estado. Algumas notícias, e eu vou trazer para você aqui, por exemplo, da CNN Brasil, vou trazer também do Diário do Poder, já informa que o PL pretende acionar as cortes internacionais caso o ex-presidente Jair Bolsonaro venha a ser condenado. Então nós vamos tratar do que nesse vídeo? Nós vamos abordar essas notícias, vamos abordar também a atribuição dos organismos internacionais. E nós vamos ver que os organismos internacionais não têm uma hierarquia jurisdicional acima da jurisdição brasileira, mas na verdade tem uma jurisdição complementar, até porque a jurisdição brasileira é soberana e contra as decisões judiciais brasileiras não há possibilidade de recorrer a organismos internacionais em se tratando da decisão do Poder Judiciário. Na verdade, vai se tratar de uma questão de direitos humanos, aquilo que é ventilado nesses organismos internacionais. Vamos direto aqui para a notícia. Vamos primeiro abrir da CNN e diz o seguinte, vamos ler juntos aí, ó. PL já calcula recorrer a cortes internacionais em caso de condenação de Bolsonaro. Parlamentares do partido consideram que eventual apoio de Trump, que é o presidente que foi eleito nos Estados Unidos da América, pode trazer forças para esse recurso. Aí diz, olha, o PL avalia recorrer a cortes internacionais caso o ex-presidente seja condenado pelo Supremo Tribunal Federal. A discussão tem sido capitaneada por deputados e senadores do partido. O que eu quero trazer para você de relevante aqui? Veja só, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, já foi condenado nas ações em que envolveram aquele escândalo do mensalão. E naquela ocasião também se buscou recurso nos organismos internacionais. Me parece, meus caros, e aqui com todo respeito, sem querer emitir nenhum juízo de valor ou opinião, mas me parece que isso está mais no contexto de irresignação futura, ou seja, discordância das decisões, o que é absolutamente natural, você discordar de uma decisão judicial, mas que pouco provável que tenha alguma efetividade em desconstituir uma decisão que seja proferida no Brasil. Eu vou te mostrar essa notícia aqui do Valdemar da Costa Neto e você vai ver a entonação como ela é absolutamente a mesma. Acompanhe comigo, essa notícia está aí no canal da TV Brasil, né? Uma notícia antiga, há 12 anos atrás, quando o Valdemar foi condenado nas ações e chegou a ser preso, cumprir pena, envolvido com o mensalão. Veja aí. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal no caso do mensalão, o deputado Valdemar da Costa Neto, do PR de São Paulo, disse que vai apelar à Corte Internacional de Direitos Humanos, da OEA, a Organização dos Estados Americanos. O deputado federal Olha aí, o homem estava jovem. Valdemar Costa Neto foi condenado no Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Então, presidente do extinto PL, ele é apontado pelo Procurador-Geral da República como responsável pela negociação da compra de apoio político de parlamentares do PL, no caso que ficou conhecido como mensalão. Valdemar Costa Neto está sendo julgado no STF porque é parlamentar e tem foro privilegiado. O deputado federal disse que vai à Corte Interamericana de Direitos Humanos para recorrer da decisão do Supremo. Essa Corte Interamericana de Direitos Humanos, meus caros, claro, o Brasil é um dos países que são signatários do Pacto de São José da Costa Rica e também faz parte da Organização dos Estados Americanos. O que acontece? A Corte Interamericana, e nós vamos abrir aqui, ela não vai ter uma competência sobre a jurisdição brasileira. Não se trata de um órgão jurisdicional acima da justiça brasileira, ou que tivesse a capacidade de desconstituir as decisões que fossem proferidas pela justiça brasileira. Então vamos imaginar o seguinte cenário. O ex-presidente seria condenado, pode ser condenado, pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, diante dessa condenação, não há a possibilidade de recorrer para outro órgão jurisdicional. Não existe um recurso, né? Um recurso em face da sentença, do acórdão que foi proferido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não há. Não há essa possibilidade. Mas há uma possibilidade independente. É uma possibilidade independente e complementar em relação à brasileira. Porque não há uma jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a jurisdição brasileira. Não há isso, até porque não há hierarquia. Dentro do nosso sistema jurídico, nós temos o seguinte:
o juízo de primeiro grau, né? Na maioria dos casos é o juiz, o tribunal do júri, que julga em primeiro grau. Depois nós temos os tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. E aqui eu lembro o caso, por exemplo, do ex-presidente, mas atual presidente Lula. Foi condenado por um juízo de primeiro grau, aí houve um recurso para o Tribunal Regional Federal, que tinha atribuição lá no Paraná. A partir daí já não se tem mais discussão de fato, em se tratando de um caso que comece lá no primeiro grau de jurisdição. Aí o presidente, o ex-presidente, a atual presidente, né, mas na época quando respondia o processo, recorreu para o Superior Tribunal de Justiça e depois recorreu para o STF. Essa é a possibilidade. Então, nós teríamos em níveis hierárquicos, 4 níveis hierárquicos no Brasil. Juiz de primeiro grau, tribunal, ou tribunal regional, tribunal de justiça, ou tribunal regional federal, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e até mesmo o TPI, por exemplo, que também é citado na notícia, a gente pode encontrar, tem uma notícia que eu vi, fala justamente sobre o TPI. O TPI, ou a Corte Internacional de Justiça, Interamericana de Justiça, não tem hierarquia sobre o Supremo Tribunal Federal. Entende? Você não vai conseguir levar a Corte Interamericana de Justiça a discussão a respeito de uma decisão que foi proferida pela Justiça brasileira como se isso fosse um recurso. Na verdade, é uma coisa independente, é uma discussão independente. Eu posso trazer até para você, para a gente ver aqui, a competência, né, a competência da Corte, o que a Corte julga, em qual contexto a Corte profere os seus julgamentos. Por exemplo, está aí, ó, veja só, competências e funções. Aqui ele está falando, aqui nós estamos no Pacto de São José da Costa Rica. Ele diz, olha, a Corte vai elaborar o seu estatuto e submetê-lo à aprovação. Beleza. Quais são as competências e funções da Corte? Somente os Estados partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos no artigo 48 e 50. O que acontece? É possível que seja levada uma demanda à Corte Internacional de Justiça. Acontece que eu só quero trazer a conotação de que isso não está no contexto de um recurso em face de uma decisão que foi proferida pela Justiça brasileira. Na verdade, é algo independente. No Brasil, a gente poderia até supor a existência de algumas questões que são semelhantes. É o caso do habeas corpus e do mandado de segurança, por exemplo. Ele é quase que uma ação independente, né? Porque você impetra um habeas corpus contra uma decisão de um órgão judiciário inferior, mas é chamado isso de uma ação autônoma de impugnação. É uma discussão independente, é uma discussão que não depende daquilo que está sendo discutido. Por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode recorrer à Corte Interamericana agora, não precisa nem aguardar a condenação. Ele já pode apresentar diante dos organismos internacionais a sua petição, né? O Partido Liberal pode apresentar, porque não depende de manifestação do Supremo Tribunal Federal, é algo independente. Porra. Se o ex-presidente supõe que o processo não está sendo adequado, o processo não está sendo devido, o processo não está sendo legal, se o presidente supõe que, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é impedido ou suspeito para julgamento, e mesmo assim ele permanece julgando, ele não se dá como impedido, ele não se dá por suspeito, o ex-presidente já pode recorrer diante do organismo internacional. Não há necessidade de aguardar a condenação. Por isso, me parece que isso tem mais uma conotação de irresignação do que, de fato, alguma coisa que possa ter algum efeito jurídico prático em se tratando desse caso. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida ainda a respeito desse assunto, deixa aqui no campo dos comentários e a gente se vê em um outro vídeo. Valeu!